Boa tarde, doutor Gil, está dando apoio e staff à nossa live, mais uma live, né? E essa live vai ser um pouquinho diferente. Boa tarde aos participantes do dia dessa tarde. Primeiro quero dar os parabéns e agradecer pelo convite, aceitar o convite, o professor Carlos Martinez. Doutor Martinez, muito grato pela sua participação e aceitar o nosso convite. E também o doutor Marcelo. Tanto o Marcelo como o doutor professor Carlos Martinez sempre estão participando aqui das lives, né? Bom, antes de passar a palavra para os advogados, hoje essa live vai ser um pouco diferente, vai ser um embate, vai ser um debate relacionado a um tema muito polêmico, que é a questão da política armamentista, né? E eu quero explicar para vocês como é que vai ser essa live. Mas antes eu quero passar a palavra para o doutor professor Martinez e o nosso advogado, o doutor Marcelo. Tudo bem, doutor professor Carlos Martinez? Tudo bem? Boa tarde, doutor Ronan Nascimento, doutor Marcelo Coelho Silva, doutor Gildo, que nos dá o apoio. Boa tarde aos nossos telespectadores que estão nos ouvindo agora na parte da tarde, mas pode estar sendo gravado pela parte da manhã. Muito bom dia, boa noite, madrugada, boa madrugada. É um prazer e uma honra divina estar aqui com Vossa Excelência debater um tema tão importante para o Brasil como a política armamentista. Armas salvam vidas. Armas significa vida. Vida é um direito sagrado, um direito divino, um direito de Deus, e é um direito constitucional. Professor, o advogado doutor Marcelo, tudo bem, doutor Marcelo? Boa tarde. Boa noite, Roland. Tudo tranquilo? Falar alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa? Não, estou agradecendo a presença de todos aí. Eu acredito que um debate enriquece muito o conhecimento, todos nós não somos donos da verdade, né? E eu acho que o debate ele enriquece, traz conteúdo para que se cresça no conhecimento, né? Perfeito. Então, vamos lá, gente. Então, essa live vai ser um pouquinho diferente. Peguei dois opositores. Um defende a política armamentista, que é o professor Carlos Martinez, e o outro é contra, que é o doutor Marcelo. Antes, eu quero explicar como é que vai ser a dinâmica dessa live, desse debate. Cada participante elaborou 5 perguntas. Eu estou com as perguntas aqui. Eu vou fazer a pergunta para aquele que elaborou a pergunta. Depois eu passo, ele vai ter 2 minutos para comentar, dar a resposta. Depois eu passo a palavra para o outro oponente, o outro opositor, para comentar da pergunta que foi feita por colega. Depois volto para o outro participante que elaborou a pergunta. E assim vai ser a live. Vou começar com o doutor professor Carlos Martinez, depois eu começo com o doutor Marcelo. Mas antes de dar start ao nosso debate, aos debatedores, ao nosso debate, eu penso o seguinte: eu queria fazer um comentário, depois queria um comentário tanto do professor Martinez e como do Marcelo. Penso eu, data vênia. Bom, eu acho que nós temos um país culturalmente que não respeita, evidentemente não são todos, mas culturalmente um país que não respeita leis trabalhistas, direitos trabalhistas, um país que não respeita o Código de Defesa do Consumidor, um país que não respeita a lei de trânsito. Volta e meia se encontra em casa e muitos motoristas continuam dirigindo embriagados, muitos dirigindo sem a CNH. Há pouco tempo atrás, ontem mesmo, uma semana atrás, no período pandêmico, um negacionismo absurdo, pessoas não respeitando o isolamento social, não uso de máscara, aglomerações, etc. E tal. Eu indago aos debatedores, aos opositores. Pergunto aos debatedores: o Brasil está preparado para ser implantada a política armamentista? E faço outra pergunta. Caso isso ocorra, não será burlado as exigências que a lei vai impor para que a pessoa possa adquirir uma arma, considerando que nós temos uma biografia, infelizmente uma biografia, nós temos um histórico, aquele histórico da velha política do jeitinho brasileiro. Eu queria uma opinião tanto do Marcelo como do professor Martinez. Professor Martinez, o que você acha desse meu comentário? Eu não vi a segunda pergunta. A primeira pergunta é a questão cultural das armas no Brasil. A segunda eu não consegui compreender, doutor. Mais do que isso, se porventura foi a primeira pergunta eu consegui compreender. Cultura, o Brasil tem cultura para arma. A segunda eu não compreendi. A segunda pergunta é o seguinte: caso isso ocorra, seja implantada a política armamentista, considerando a biografia, infelizmente, não são todos, mas o histórico brasileiro, aquela política do jeitinho, né, o que vigora aqui no Brasil,
o que pode tornar essa política armamentista um pouco mais fraca. Qual é a sua opinião sobre isso? Veja só, eu discordo frontalmente da primeira tese sua, né? E assim eu passo com muito respeito, porque aqui eu tenho muito carinho para o doutor Ronan Nascimento, nós temos uma parceria muito grande, doutor Gildo, e esse carinho é extensivo também ao doutor Marcelo Coelho Silva. Então, independente de nossas opiniões, nós somos colegas e o meu carinho, apreço por vocês vai ser muito grande. Eu vou pedir desculpas a vocês, que eu sou um pouco veemente com referência ao armamentismo, mas isso não toma nenhuma pessoalidade na opinião de vocês, nem com vocês. Lógico, continuaremos sendo colegas e amigos, independente de posicionamentos. Agora, vamos esclarecer uma coisa no Brasil. O Brasil não tem uma cultura armamentista. Errado. Errado. Eu vou começar pela Bahia. 2 de julho foi a independência do Brasil. E nós, baianos, os nossos antepassados usaram armas para retirar o exército português da Bahia e da independência do Brasil. E não é fácil você enfrentar um exército português todo organizado, aparelhado, com as baionetas baianas que honraram e derramou sangue para poder nós termos a nossa liberdade. Então, a cultura armamentista está, sim, no povo brasileiro. Ela foi abafada com o famigerado, nefasto Estatuto dos Armamentos de 2003, certo? Eu vou contar um caso meu, pessoal, rápido, preciso de algum tempo para isso, doutor. Eu comprei uma arma de fogo e até hoje, se vocês puxarem meu processos criminais, eu não tenho nenhum, certo? Processos criminais eu não tenho nenhum, tá certo? Então, isso eu não vou contar a minha idade, porque ficaria deselegante, né, doutor Marcelo? A minha idade. Mas eu comprei aos 18 anos. Lógico que eu sou contra hoje, 18 anos, a arma tem que ser com uma pessoa mais madura. Mas eu comprei na Mesbla, não sei se alguém, vocês são mineiros, não conheciam a Mesbla, mas eu acho que alguém conheceu a Mesbla, né? Da minha época. A Mesbla era uma loja vendia várias coisas. E a primeira coisa, quando eu vi com 18 anos, foi uma arma de fogo, aquela revólver, tipo aquele faroeste. Eu perguntei ao rapaz se eu podia comprar. Estou resumindo. Ele disse que sim, iria consultar a Secretaria de Segurança Pública se eu podia comprar. E veio a resposta em 15 dias, naquele telefone enorme que tinha dentro de casa. Alô, da Mesbla, você pode vir comprar. Eu fui e comprei essa arma de fogo. Essa arma de fogo salvou minha vida, porque eu tinha um tio que era maluco, né? Já está. Eu falo muito francamente, vocês me perdoem, eu sou muito sincero, muito transparente. Já está no inferno pelas atrocidades que fez com a família, uma ovelha desgarrada da família, minha família honrada, digna, mas ele é desgarrado. Eu fui um dia na casa de minha avó e ele botei o pé em cima e ele disse para tirar. Minha avó disse que ele tinha chegado bêbado, então para que eu descesse. Minha família é uma família honrada, que não bebe, mas esse cidadão era um desgarrado. Tanto é que eu fiquei inimigo dele. Então ele veio e desceu. Vamos tentar. Desceu com um pau de beisebol. E aí eu puxei o 38 e disse a ele, vou contar até 3. Não contei nenhum. Ele subiu e telefonou para o meu pai dizendo que eu estava armado. Se eu não estivesse armado, hoje eu assisti um caso de uma senhora, de uma moça, que o namorado maltratou ela, atirou nela, ela está numa cama vegetando. Eu estaria hoje numa cama vegetando com aquele pau de beisebol. A arma salvou minha vida naquele momento e eu, pela educação que tive, pelo controle que tive, evidentemente, pessoas têm que ser treinadas, trabalhadas para ter armas. Não aconteceu nada até hoje, não aconteceu nada comigo. E no desarmamento, não sei nem se eu entreguei essa arma não me lembro mais. Hoje eu tenho armas legalizadas, todas legalizadas, com o decreto anterior, do governo anterior. Perfeito. Doutor Marcelo, você quer fazer um comentário? Em relação ao meu... A cultura, né? Eu discordo um pouquinho do nosso colega, no sentido seguinte: eu, quando criança, eu assistia muito filme de faroeste. Eu tinha meu revolvinho de plástico, embora cheguei a ver a arma de fogo vendendo na Mesbla igual a ele, mas nunca tive vontade de comprá-la, né? Mas eu brincava com os coleguinhas com aquelas revolvinhos de plástico, porque assistia filme americano. Se pegar os estados americanos, como Novo México, Texas, né? Ali sim você tinha uma cultura, onde as pessoas andavam na rua com revólver no coldre, né? Talvez não exatamente igual a gente vê nos filmes, né, de faroeste, mas alguma coisa bem semelhante, que era diferente do Brasil. O Brasil, a gente nunca viu assim as pessoas andarem ostensivamente armadas em sua quase totalidade, né?
Então, não era tão cultural aqui no Brasil o uso de arma. Morei no interior, as pessoas tinham armas em casa, mas é porque jacaré entrava dentro de casa, jaguatirica entrava dentro de casa, pessoas caçavam para comer alguns animais de caça, mas não era uma cultura das pessoas simplesmente andar armada para cima e para baixo. Então, culturalmente, ao meu ver, o Brasil não tem uma cultura armamentista histórica, né? O Estatuto do Desarmamento, quando veio, ele endureceu um pouco, né? Embora não mudou as regras muito da questão do porte de armas, né? Já existiu o porte de arma restrito a algumas pessoas, restringiu mais a questão de posse, como foi o caso até dos decretos presidenciais recentes, que na verdade só afrouxou a posse também, não mexeu muito também na questão do porte, né? Mas quando a gente pensa em cultura, tipo assim, as pessoas vê com normalidade as pessoas andarem armadas na rua, ir para o ponto de ônibus e as pessoas do seu lado tá com arma, eu não vejo dessa forma. Eu acredito que o Brasil não tenha essa cultura armamentista. Perfeito. Então, agora vamos começar o debate, tá, gente? O debate vai estar... Isso foi apenas o início da nossa live, e agora vai começar o debate. Eu vou pedir o seguinte, o obséquio, os advogados, respeitar o tempo. Vou marcar aqui, estou marcando o tempo. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Martinez. 2 minutos, o nosso amigo Marcelo responde, depois volta a palavra para o doutor Martinez. Quando eu falar ok, aí tem que encerrar a sua explanação, tá? Senão, um vai falar mais que o outro. Então, vamos estabelecer que é isonomia em relação ao tempo, tá ok? Professor, 2 minutos, professor Martinez. O que mata mais? A faca ou a arma de fogo? Excelente pergunta, doutor Ronan. Voltando aqui ao nosso colega doutor Marcelo, eu gostaria de replicar a questão da cultura da arma. A arma ela pode ter duas modalidades de uso dela. O ostensivo, que hoje no Brasil são das forças de segurança, e o velado, o porte velado. Então, nós podemos não ter o ostensivo, como é no Texas, mas nós tínhamos no passado o velado, entendeu? Então, aí a questão cultural ainda existe. E eu inclusive, fui de esquerda, né, até 2003, quando surgiu o desarmamento, e a partir daí larguei totalmente a esquerda por causa da questão armamentista, certo? Vou logo deixar esse ponto bem claro. O que ocorre? Veio o plebiscito, e o plebiscito é a vontade popular. Todo poder emana do povo, por ele será exercido. O plebiscito disse sim às armas, certo? Então, esse revogaço atual do governo ele é inconstitucional e ilegal. Pontos pacíficos, porque ele desrespeita a Constituição, ele rasga a Constituição Federal, porque o plebiscito é a vontade do povo. Eles pensaram que com o plebiscito eles iam conseguir, não conseguiram. Agora, a pergunta do doutor Ronan, o que mata mais? A faca mata de 5 a 8 vezes mais do que a arma de fogo. Nós vamos cadastrar, recadastrar, proibir? É impossível. O carro mata muito, muito. Por exemplo, aí vamos dar um exemplo do posto de gasolina. O posto de gasolina, ele é uma bomba relógio, doutor Ronan, doutor Marcelo. Todo mundo concorda. Doutor, falta 30 segundos, hein? 30 segundos. Então, o posto de gasolina tem que ser colocado num local específico, com os controles específicos. Porque senão ele explode, tem efeito colateral, mata muita gente. A mesma coisa é a arma. Você deixou de existir o posto de gasolina? Não. Agora, você tem que ter os controles do Estado. Isso eu sou a favor. Inclusive, a idade mínima, eu sugeria que fosse aumentada para 35 ou 40 anos, para a pessoa poder ter a sua posse. 35 ou estaria suficiente. Hoje é 25. Doutor Marcelo, você tem 2 minutos para comentar. Você quer comentar o que o doutor falou? Doutor? Ok. A sua pergunta foi se a arma de fogo, qual mata mais, a arma de fogo ou uma arma branca, a faca. A questão é você colocar as coisas no mesmo pé. Por exemplo, se você fizesse a pergunta, qual mata mais, acidente automobilístico ou acidente aéreo, obviamente que o acidente aéreo bata muito menos que o acidente automobilístico. Tanto é que carro bate o tempo todo, quando um avião cai do outro lado do planeta, vira notícia. Mas não podemos colocar a arma de fogo e a arma branca no mesmo patamar de análise, da mesma forma que eu não posso botar no mesmo patamar de análise a segurança de um veículo terrestre e um veículo aéreo. Então, nesse ponto,
é um comparativo assim que não. O som está um pouco baixo, doutor. Está um pouco baixo. Estou colocando que não é um comparativo. Vou parar seu tempo aqui um pouquinho. Pode falar. Melhorou agora? Melhorou, agora, sim. Pode continuar. Eu estava colocando que a comparativo de uma arma de fogo com uma arma branca não é um comparativo igual. Você está num restaurante, passa na churrascaria, passa o churrasqueiro com uma faca enorme, aquilo não te representa o perigo de que se passasse uma outra pessoa em punho com uma arma de fogo. Então, não se compara arma branca e arma de fogo pura e simplesmente, porque se você está a 2, 3 metros da pessoa e saca uma arma branca, o efeito é muito diferente de você sacar uma arma de fogo em direção a ela. Está perdendo o som, vou parar um pouquinho. Você está perdendo, não sei por que, seu áudio não está bom. Tenta. Vê se melhorou aí. Melhorou um pouquinho. Preocupado, talvez o celular entrando no descanso, alguma coisa. Pode falar. Não, mas a conclusão minha é que você não pode fazer um comparativo direto entre arma branca e arma de fogo. Sim, perfeito. E agora, doutor Carlos, você quer mais 1 minuto e meio para você fazer um comentário? Doutor, professor Martinez. Eu, com todo respeito ao doutor Marcelo, eu acho que podemos comparar sim. Eu, por exemplo, que estou fazendo pós-graduação em gestão de segurança público-privada e sou advogado criminalista, eu tenho muita preocupação em estar na churrascaria, porque aquele churrasqueiro ele pode me dar uma facada e ela é ser fatal. Então, eu tenho muita preocupação. A arma branca também mata, e ela é perigosíssima, certo? Muitas das vezes mais perigosa do que a arma de fogo. Por exemplo, um 38 pode não falhar, mas agora o que está em moda é a pistola. A pistola falha. A pistola falha. Inclusive, naquele filme Chamas da Vingança, o rapaz tenta se suicidar com a 9mm e ela falha. Uma arma branca não falha. Em certos pontos do corpo, ela é fatal. Então, me preocupo bastante com as armas brancas também, que elas são fatais. Nós, inclusive, no treinamento que nós fazemos, porque eu sou instrutor de armamento de tiro, faço treinamentos também, a gente utiliza também a arma branca para a defesa pessoal. Eu quero aqui agradecer a bancada de defesa pessoal, nós temos sendo assistidos pela bancada de defesa pessoal. Então, a arma branca também serve como defesa pessoal. E ela é perigosa também, se você souber manusear ela e souber atacar. Então, eu fico preocupado quando vou no barbeiro, eu fico preocupado quando estou numa churrascaria, porque eu entendo os riscos de segurança pública. O cidadão comum, que não tem o conhecimento, ele pode ficar despreocupado. Mas eu me preocupo muito, muito, muito com a arma branca. Então, a arma branca representa perigo real, ela é responsável por grande número de mortes, e aí nós vamos proibir a arma branca? Não. Nós temos que fazer um outro tipo de controle. Quando levantar a mão, que acabou o tempo, tá, gente? Punitivo. Para os homicídios. Quando levantar a mão, que acabou o tempo. Agora, já cortou meu tempo. Levantar a mão é copo. Vai ser igual político. Faça tesourinha. Faça tesourinha. Eu vou manter o tempo da isonomia do tempo aqui. Doutor Marcelo, agora eu pergunto para o senhor. Acho que já comentamos, vamos voltar nessa questão. Qual a cultura que o Brasil possui em relação ao uso da arma de fogo? 2 minutos. Eu acredito, ao meu ver, que existe em outros países. Está perdendo o áudio. Pode falar, pode falar. Eu tô colocando. Vê se o áudio tá bom. Tá bom, tá bom. Doutor, perdeu o áudio. Não sei o que está acontecendo. Você está tendo um áudio e para. O seu áudio não está bem. Você está perdendo o áudio. Começa a falar, perdeu. Eu vou desconectar. Eu vou desconectar. Doutor Ronan, vamos encerrar a live aí. Igual da outra vez. Deu problema de novo aí. Mesmo problema. Tá no mesmo celular? Tá, né? É o mesmo problema. Deixa ele desconectar e conectar de novo, então vamos aguardar. Não tem como. Na outra live já aconteceu isso. Doutor Marcelo, toda hora você está pegando bem seu celular. Ronan, infelizmente tem que encerrar. Deixa só mais um minutinho, ver se ele reconecta. Não, mas porque ninguém depois vai ficar assistindo live com problema no meio, não. Todo mundo para de assistir, não tem como, não. Marcelo, você consegue consertar? A gente começa nova live, aí a gente termina e começa de novo. Eu estou entrando.
É que é a Não, o segunda vez problema que não é Marcelo. sair e entrar, não. O problema é nesse aparelho. Já é a segunda vez que acontece. Eu fiz hoje. Aí, você está conversando, Marcelo, só não está saindo sua voz. Normal, o mesmo aparelho. Não está saindo sua voz, Marcelo, é engraçado. Ontem a gente fez aquela última live, foi a mesma coisa. Eu até falei com você, Marcelo, você tem que olhar um lugar para fazer a live, porque não está pegando, né? Bom, de qualquer maneira, eu gostaria de aproveitar e fazer algumas considerações finais, né? Não, mas, doutor Martinez, só falar, essa live nós não vamos publicar, vou tirar ela do ar. Porque não tem como, não. A pessoa está assistindo, aí tem um problema no meio e tal. Ninguém continua assistindo, não, entendeu? Eu estou gravando aqui também ela. Estou gravando aqui também ela. Você vai ter que editar, tirar essa parte toda aí, entendeu? Não, Marcelo, você não consegue usar o celular para fazer a live, não, Marcelo? Se vocês quiserem permitir, eu posso botar no meu site também, eu estou gravando. Queria fazer só dois comentários finais, doutor Ronan. Já que... Aí, só peço o seguinte, depois, se eu editar, se eu tirar essa parte que nós ficamos conversando aqui, né? Pronto, essa aqui é a parte que a gente conversou aqui. Vou fazer dois comentários importantes. Nós temos, doutor Ronan, para reflexões, né, de todos nós, refletimos. Nós temos o princípio da isonomia, igualdade entre promotores e juízes. Os promotores e juízes têm porte funcional de armas. O que o advogado não tem, estaria ferindo prerrogativas nossas. Ou seja, cada vez que a gente perde, como advogado e advogada, um espaço, cada vez que a gente perde uma prerrogativa, a gente se torna a classe mais fraca. Então, por isonomia, para advogados e advogados, eu entendo o porte legal de armas como devido, igual promotor e juiz. E a segunda colocação é combatendo aí, inclusive eu vi uma live de um Nil, não me lembro o nome dele, não entende nada de arma, o Nil, e ele falando que a população estaria armada. Vou fazer um cálculo rápido aqui para vocês do decreto anterior. O decreto anterior do presidente, não vou dizer o nome para não politizar, o decreto anterior ao governo atual, que fez o revogaço, não quero politizar, não vou dar nome de políticos, tá? Não interessa. Interessa a gente colocar os fatos. A população nossa, se eu estiver errado no cálculo, me corrija, doutor Ronan, que o senhor que é muito inteligente, doutor Gil também, 260 milhões de pessoas o Brasil tem, certinho? 10%, 26 milhões, estou certo nesse ponto de raciocínio? Se estiver errado, me corrija, tá? 5%, nós temos 12 milhões e meio, estou certo? Conseguiu? 12 milhões e meio. Deixa eu terminar esse raciocínio. 12 milhões e meio, 5%. Ô, Marcelo, doutor, só um minutinho. 6 milhões, 6 milhões e 200. E 1,25, 3 milhões. Nós temos de CAP no Brasil 3 milhões. 1,25 posse de arma. Doutor, só um minutinho aqui. Eu acho que o Marcelo conseguiu. Nós podemos voltar, começar tudo de novo. A gente começa do zero. Podemos começar do zero? Do zero não dá, doutor. Eu conectei aqui. Vê se meu áudio tá bom. Agora melhorou. Melhorou bastante. Tá tranquilo? Agora tá tudo normal? Podemos começar do zero de novo, Gil? Não, do zero não. Vamos fazer o seguinte, Ronan, você lembra um ponto antes de dar o defeito, o que estava acontecendo? Aí eu consigo editar, tirar esse miolo todo aí. Pega da pergunta que deu. Relação à cultura, sim. Então, beleza, cultura. Você começa assim, Ronan, você dá um tempinho, aí começa assim. Então, continuando e fala, entendeu? Aí eu já sei, eu vou pegar, vou editar, vou tirar esse miolo todo aí, tá? Então, beleza, então vamos lá. Então, vamos lá, então. Aí você me fala, então, quando começar. Tá, pode começar em 5 segundos aí, pode começar. Então, dando sequência à nossa live, então vamos lá. Doutor Marcelo, vou fazer a pergunta para o Marcelo, com um comentário do professor Martinez. Qual a cultura que o Brasil possui em relação ao uso da arma de fogo? 2 minutos. Eu vejo que a cultura brasileira com relação à arma de fogo ela é bem distinta da cultura americana. Os Estados Unidos adquiriu o direito ao uso de arma de fogo na própria independência americana, né? E que foi um fato que não ocorreu no Brasil. Então, culturalmente, o brasileiro não tem essa necessidade e essa cultura de andar armado o tempo todo. Né? Até como eu comentei antes, quando criança a gente brincava com aquelas arminhas de plástico lá, porque via em filme americano, mas não é uma coisa inerente do brasileiro. Perfeito. Doutor professor Martinez, quer 2 minutos para comentar. Veja só, eu acho que vou ficar com as palavras do general Figueiredo. Eu gostaria que os senhores ouvissem direitinho o que eu vou falar, que foram as palavras dele. Se o morro, e eu estou falando aqui que no morro do Rio de Janeiro existe 99% da população honesta. 99% honesta. Estou falando que ele desceu o morro
não é bandido, não. Descer o morro numa revolta popular, numa convulsão social, certo? Que isso é possível. Estou falando da coisa interna. Se 99% das pessoas que moram no morro são honestas, descer a nível de uma revolta, se revoltarem com o governo, com o sistema e descerem o morro e começarem a quebrar tudo. O general Figueiredo disse que não tem exército que segure. Então, nós precisamos dos patriotas e dos caçadores, atiradores e colecionadores, que tem no Brasil, que tem em Portugal, que tem em Espanha, que tem nos Estados Unidos, essas pessoas preparadas para ajudar como patriotas, até mesmo numa convulsão social. Outro ponto importante, há necessidade, sim. O Brasil é o maior... Eu só vou falar da água. Não falar da Amazônia, nada disso. O Brasil é o maior manancial de água do mundo. Numa guerra nuclear, que a gente pensa que está longe, mas o livro da Bíblia está aí, o Apocalipse, está aí, a Ucrânia sendo invadida pela Rússia, e por aí lá vai. Aonde é que eles vão invadir? O Brasil. E nós temos um exército que precisa. Na Ucrânia, velhinhas foram treinadas de última hora pelo exército para defender sua pátria e sua cidade, para não ser escravo. E eu faço a pergunta ao senhor e à senhora. Os judeus teriam sido escravos dos alemães se tivessem 10%, não, vou mentir, 5% da população armada? Não, não seriam, porque, com certeza, o desarmamento é um desastre, porque se quer a paz, se prepare para a guerra. E eu gostaria de um ditado de Sócrates: a paz profunda é a paz que supera o entendimento humano, é uma lei cósmica. Você tem que estar armado para outra pessoa lhe respeitar. Top. Doutor Marcelo, quer comentar? Não. Então, vamos fazer uma pergunta agora para o professor Martinez. Doutor Martinez, estou fazendo a pergunta que você lançou para mim, tá? Não quero saber de nada, não. O que é mais perigoso, o carro ou a arma de fogo? 2 minutos. Com certeza o carro. Existe um problema muito sério no carro, que toda hora está feito blitz, em que você bebe e dirige. Representa um perigo maior do que você portar arma de fogo. Eu vou rapidamente fazer um cálculo, que eu já tinha feito aqui. Se estiver errado, me corrija em números, porque eu não estou... aconselho todo mundo a ler o livro do doutor Benê Barbosa, tá? 260 milhões de brasileiros, nós temos 10%, 26 milhões, 5%, 12 milhões e meio, cálculo por cima, não estou aproximando, não. 5%, né? 2,5, nós temos 6 milhões e pouco, 1,25 daria em torno de 3 milhões. Os caçadores, atiradores e colecionadores no Brasil, para posse, dentro de sua casa, não é porte, representa em torno de 3 milhões. Então, os decretos antigos não ampliaram as armas para a população brasileira. E nós precisamos, sim, ter a cultura das armas, mas com processo seletivo, com processo de controle, porque o porte, eu vou falar no próximo bloco, é muito difícil ser adquirido no Brasil. Mas eu gostaria muito de morar nos Estados Unidos e poder ter o porte, inclusive, ostensivo, como é no Texas. Sinto realmente paixão pelo Texas, paixão pelos Estados Unidos da América, porque realmente liberdade é lá. Aqui nós não temos essa liberdade, porque, infelizmente, outros fatores nos impedem de fazer isso, inclusive a política de revogaça atual, que está sendo um desastre inconstitucional e ilegal. Obrigado, doutor professor. Doutor Marcelo, quer comentar? No caso, comparativo de arma de fogo com veículos, eu acho assim, é uma coisa diferente. Você tá comparando alhos com bugalhos, né? Embora você estava se comparando o número de mortes, mas a questão do veículo, o veículo serve para uma coisa, ele tem uma outra conotação, e a questão do uso de arma é segurança, a questão do veículo é deslocamento, transporte. Então, é um comparativo que eu não vejo muito liame entre eles. Perfeito. Professor Martinez, 1 minuto e meio. Na realidade, o que nós estamos trabalhando aqui é a segurança, certinho? A segurança das pessoas, a segurança das famílias, certo? Então, não interessa se é um carro, se é uma faca, nós queremos diminuir o número de homicídios. E o que se diz é que a arma aumenta. Então, tem que se comparar, sim, porque você tem um número muito grande de mortes com carro, com pessoas embriagadas. Então, defenda as blitz para fazer o processo de seleção
das pessoas, porque eu não bebo e a pessoa não deve beber e dirigir, nem deve andar armado e dirigir. A arma com controle, do jeito que nós estávamos com decretos anteriores, do governo anterior, não quero colocar nome de governo, para não politizar, né, o nosso propósito, a minha linha é armamentícia e não política, e esse revogasse no primeiro dia de governo, do governo atual, sem ouvir ninguém, sem nada, só por revantismo, só porque brigou com fulaninho, entendeu? Isso não funciona. Um governante tem que governar para a população, tem que ouvir. Agora começou-se ao processo de oitivas, e começou a realmente melhorar um pouco, uma luz nas trevas que tem que ser melhorado, tem que voltar os decretos do jeito que estavam anteriormente, que são decretos bons para a população, para a segurança. A arma sozinha, se o senhor botar a arma sozinha na bancada, não acontece nada. Quem faz a arma ser ruim é o ser humano. E a arma é para defesa pessoal. E serve também, como o próprio doutor Marcelo falou, para pessoas no interior. Existe um gato preto no interior, uma moça me falou, 10 segundos. um gato preto que mata boi, que mata esse... Quer dizer, eu sou contra a caça de animais inocentes. Sou a favor da caça de animais nefastos, que matam gado. Então, essa arma serve, sim, para defender o gado dela. Beleza. Doutor, obrigado pela sua atenção, viu, doutor professor? Agora, eu quero fazer um comentário, eu quero fazer uma pergunta para os dois. 2 minutos para cada um responder. Volta e meia passa em televisão lá. Um atirador chegou numa escola, matou 20 alunos. Isso volta. Nos Estados Unidos é campeão de vendas em relação a isso. No Brasil também tivemos casos, né? Já relatos de pessoas, passou na mídia, estudantes chegando, matando todo mundo. E aí? Como é que você vê essa questão quando chega uma pessoa, um assassino, atirador, matando um monte de pessoa? A arma é letal? A arma é uma coisa positiva ou negativa? Qual é a opinião? Doutor Marcelo, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a questão da arma ali, eu cheguei a ver algumas notícias que tem professores no Israel que andam armados para proteger os alunos, mas lá estão numa zona de guerra. É uma questão completamente diferente da situação aqui no Brasil, né? Então, você armar professores, armar os seguranças, de uma forma geral, servidores dentro da escola para aumentar a proteção, eu acho que não é o caminho. Vi algumas coisas de algumas prefeituras que estão colocando porta giratória igual a de banco, para detectar metais, seja arma de fogo, seja arma branca, machado, faca. Aí sim, você vistoria os alunos nessas portas rotativas e coloca. O simples armar a escola, eu acho que não resolve o problema. Porque da mesma forma que você arma o professor, você vai ter que esperar alguém atirar para poder começar o problema, para poder resolver, né? A questão é evitar que ele comece, né? Então, eu acredito que a questão da escola seria a vistoria dos alunos, com o que os alunos estão entrando nessa escola, né? Perfeito. Professor Martinez, 2 minutos, ok? Eu vou, me permita, doutor Marcelo, discordar de Vossa Excelência, com todo respeito, carinho e apreço que eu tenho a Vossa Excelência, mas nós vivemos em estado de guerra, sim. Existem mais mortes no Rio de Janeiro do que no Iraque. Então, nós vivemos em estado de guerra, sim. É homicídio em cima de homicídio. Quanto à questão das escolas, eu vou aqui fazer uma colocação. Por falta de conhecimento das pessoas, certo? As pessoas são desarmamentistas, eu entendo assim. Elas são pessoas inocentes, teleguiadas por outras pessoas maldosas, políticos que querem fazer politicagem em cima de armas, certo? Como revogar-se, etc. Não quero politizar aqui. Então, esses políticos induzem as pessoas e a mídia contra as armas. Mas eu digo a você o seguinte: aquelas 4 crianças que morreram, o sangue delas está nas mãos das pessoas que, por falta de conhecimento, e esses políticos que induzem as mesmas, estão nas mãos desarmamentistas, porque Israel, o professor usa arma, Tailândia, o professor usa arma, Flórida está autorizada, a Flórida é o país, os Estados Unidos democrático, quem quiser, o professor quiser, que não é, eu sou professor, não é obrigação do professor não, tá? É se ele quiser, se não quiser, não precisa. E um professor armado, sabendo atirar, porque tem que treinar, tem que ter o clube de tiro, ele sabendo atirar, quando o cara pulou o muro com a machadinha, ele teria abatido aquele rapaz. Ora, eu pergunto, 2 bens jurídicos, 4 crianças, o senhor e a senhora que é pai e mãe, e avô, tio, que seja. Eu não sou avô ainda, sou tio. Eu sou pai também. E entre a morte do agressor, eu preferiria a morte do agressor, sem dúvida nenhuma, com o professor que atirasse nele, como foi na igreja nos Estados Unidos, que um atirador matou um terrorista antes de iniciar
os ataques e salvou a vida. O terrorista acabou matando uma pessoa só, mas ele ia matar mais de 100. Então, armas salvam vidas, sim, se bem utilizadas nas mãos de pessoas preparadas para poder salvarem, inibirem, em legítima defesa de terceiros ou própria, dentro da lei, inibirem aquele ataque injusto, agressivo. E salvam dentro de casa também. Ok, vamos lá. Agora, uma pergunta para o Marcelo. Foi pergunta que o próprio Marcelo passou para mim. Qual é a frequência exigida da comprovação em treinamento para manter a arma de fogo? É isso mesmo, né? Qual a frequência exigida da comprovação em treinamento para manter uma arma de fogo? Para se retirar a posse de arma, né, para se ter a posse de arma, é preciso de um registro e a pessoa tem um curso de tiro, né? E esse registro é renovado, se eu não me engano, né, até o professor, na réplica dele, ele pode me corrigir nisso, a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, ele repete o treinamento, que na realidade não é um treinamento, é só um curso, né? Ou seja, você não tem aquele treinamento frequente, tipo assim, tantas horas a cada semestre, a pessoa tem que comparecer em curso de tiro. O que isso causa? Você tem uma pessoa que tem uma arma dentro de casa, que ela fez um curso, colocou uma arma dentro de casa, e ela, muitas delas, a arma vai ficar lá no cofre, na gaveta, onde estiver guardada, e o tempo vai passando, no dia que realmente houver a necessidade de usar, alguém está invadindo a casa, será que essa pessoa está preparada para pegar essa arma e enfrentar a quem está invadindo? Essa seria uma pergunta, né, também. Porque você não tem ainda aqui, falando em cultura, a coisa cultural da pessoa ter o treinamento constante e aquilo ali, para estar sempre treinado. O próprio professor ali colocou que um professor dentro de uma sala de aula deveria ter um treinamento, mas é exigido isso? Está na legislação? Não. Essa é a questão. Perfeito. Professor Martinez, 2 minutos. Eu vou concordar com o doutor Marcelo. Não adianta ter arma de fogo se você não treinar. Isso eu concordo plenamente, número 200 de grau, com o doutor Marcelo. Se você não gosta, se você não quer, não tenha. Se você não treina, não tenha. No decreto anterior, do governo anterior, olha que eu estou falando do governo anterior, doutor Marcelo, para justamente não politizar, tá? Porque a minha linha é armamentista, não estou falando em política, tá? Então, no decreto anterior, nós tínhamos um estímulo ao treinamento através dos clubes de tiro. E aí veio a política, vou transformar clube de tiro em clube de leitura. Conversa para boi dormir, né? Pode ter clube de tiro com clube de leitura, lógico. Eu leio e treino. O meu curso que eu fiz foi de 80 horas. Um curso de um policial militar é 40, pelo menos aqui na Bahia, certo? Salvo engano, se quiser, pode me corrigir, não tem problema nenhum. Então, eu estou mais preparado para tirar do que o policial militar. E o treinamento era clubes cheios. Clubes cheios. Um revogaço é que nós estamos negligenciando esse treinamento. Com o revogaço é que nós estamos negligenciando. O tiro nosso, nós treinamos com um humanoide, a uma distância de 5 metros, e você tem que atirar em alvos específicos, senão você não passa. Os 3 anos é uma política nova agora, porque antigamente era 10. Mas eu concordo com o doutor Marcelo, mesmo que seja 10 o registro da arma, mas eu acho que de 3 em 3 anos você deveria apresentar, esse é um projeto muito bom, doutor Marcelo, diga-se de passagem, Vossa Excelência, nesse ponto eu concordo, apresentar o treinamento e apresentar a sua capacitação para arma de fogo. O que é que nós estamos fazendo agora nos clubes de tiro para sobreviver ao revogaço? O revogaço da vingança, dos vingadores. Não pode ser. Não pode ser. Um governante tem que ser um estadista, pensar maior, pensar no seu povo e não em revanchismo. Então, espero que o novo decreto, doutor Marcelo, e essa contribuição sua e minha aqui é importante, possa ser feito nesse sentido, que haja um treinamento no clube e que haja uma preparação. Para isso, tem que ter um clube de tiro. Ninguém pode atirar dentro de casa. Doutor Marcelo sabe disso, né, doutor? Tem que ter um clube de tiro, credenciado pelo Exército, muito bem aparelhado. Nós temos aqui vários em Salvador. Nós estamos treinando com home office, .50 de chumbão, que não é arma, é arma a gás. Então, finalizando, eu vou dar a última palavra para o doutor professor Martinez. Infelizmente, o Marcelo está com problema de áudio. Martinez, querido, pode fazer suas colocações finais, tá ok? Eu gosto de dizer a todos os senhores que estão me ouvindo que, reitero, o sangue das 4 crianças que foram mortas no
naquele atentado com a Machadinha. Peço reflexão, senhores, pode estar na mão das pessoas que pensam ser desarmamentistas por não conhecerem as armas. Conheçam as armas, porque a arma salva a vida. Lógico que tem que ter um controle do Estado. Lógico, você não vai botar um posto de gasolina em tudo quanto é lugar. Posto de gasolina é uma bomba relógio. A arma também é perigoso. Então, necessita do treinamento, o doutor Marcelo falou muito bem, necessita da capacitação, o doutor Marcelo falou muito bem, necessita dos clubes de tiro, necessita dos treinamentos, necessita das pessoas sérias, porque para o senhor e a senhora conseguir uma arma de fogo hoje, tu tem que ter todas as certidões negativas, doutor Ronan, da justiça criminal, todas as justiças. Se tiver um inquérito, o senhor não consegue uma posse de arma. Você tem que ter, além do mais, você passa por um psicoteste, e além do mais, você passa por um treinamento prova, e tem que ter o treinamento habitual também, constante, com uma habilidade para o uso de arma de fogo. Então, eu espero que o governo atual revogue esse revogaço, procure um diálogo com a sociedade, deixe de revanchismo político, que não interessa para ninguém, e possa realmente fazer, a esperança que a gente tem é que possa fazer um decreto, que seja um novo decreto. Todo governo com dentro quer fazer um decreto seu, lógico, é justo, eu não estou tirando esse mérito, mas que faça um decreto que seja favorável aos CACs, favoráveis aos instrutores de armamento de tiro, que eu sou instrutor de armamento de tiro, favoráveis à defesa pessoal, que é o SINARME, registro da arma na Polícia Federal, favorável ao levar essa arma de fogo para o clube para treinar, favorável ao comerciante que precisa de arma de fogo, favorável ao senhor e à senhora que moram no campo. Eu viajei outro dia pela estrada, doutor Ronan, vi cada fazenda linda. Você imagina de madrugada naquela fazenda, doutor? A pessoa ser invadida por ali. Eu quero morar em casa, eu tenho casa, mas eu tenho que morar em apartamento. Eu que fui criado em casa, eu quero morar em casa, eu preciso de uma arma de fogo. Todo mundo que tem uma casa precisa de uma arma de fogo. Porque não é, tem outras casas de junto, mas não é a mesma coisa do condomínio, né? Porque o condomínio tem várias pessoas, de qualquer maneira é mais seguro, porque ele não vai conseguir assaltar todo mundo. Pode conseguir assaltar uns, outros serão avisando a polícia. Mas a casa é muito mais fácil. Então, eu quero um país melhor, eu quero um Brasil melhor, e, sinceramente, se o Brasil não se tornar realmente armamentista, a minha velhice, eu já estou chegando lá, né, doutor Ronan? Eu quero nos Estados Unidos da América, no Texas, porque eu sou a favor das armas. Vou lembrar a doutora Susan Gratian. Ela era uma atiradora exímia, Susan Gratian americana, uma atiradora exímia. Eu fiz um vídeo sobre isso. Ela era atiradora exímia. Só que no Texas, olha a complicação. A posse tem que ser ostensiva, não pode ser velada, diferente do Brasil, que tem que ser velado. Então, um armamentista disse a ela, então, já que você não gosta, que era mulher, não gostava de ficar ostensivo, coloque no porta-luva do seu carro. Ela é revoltada, porque o pai dela e a mãe dela foram na lanchonete comemorar 45 anos de casado. Um lunático louco com arma ilegal. Não foi com arma legal, com arma ilegal. Entrou e começou a matar todo mundo. Esse lunático estava a 3,5 metros dela, quando começou a atirar. Ela era atiradora exímia. Ela iria batê-lo, sim. Porque quando você tem um câncer no corpo, você tem que retirar esse câncer. Por mais duro que seja de dizer isso, mas tem que retirar. Ela iria batê-lo. O pai dela e a mãe dela estariam vivos. Mas a arma ela deixou no porta-luva, porque um desarmamentista mandou ela deixar no porta-luva. Resultado da história, o pai dela e a mãe dela morreram. Então, ela é armamentista raiz, entendeu? Então, nós precisamos, sim, de pessoas do bem, preparadas, selecionadas, criteriosamente selecionadas para terem a arma, posse e depois a porte. O porte, com certeza absoluta, armas salvam vidas de pessoas e serve para defesa pessoal. Adoto toda forma de defesa pessoal, sem ser arma de fogo, toda forma de defesa pessoal. Nós precisamos de defesa pessoal. Meus amigos, meus queridos, eu defendo toda forma preventiva. Se a pessoa está com problema de loucura, doutor Ronan, a sociedade, o Estado, doutor Ronan, deve ajudar essa pessoa. É prevenção. Nós não devemos chegar. A arma é a última ratio. Aquele rapaz que invadiu e matou as crianças deve ter algum problema. Nós deveríamos ter cuidado dele, sociedade, Estado, concorda comigo? Para recuperá-lo. Eu sou totalmente a favor de recuperação do ser humano. Mas tem um momento de prevenção que é antes. No momento que você chegou com a machadinha, você pode até tentar negociar. Eu sou negociador. Pare, em nome de Deus. Pense em Deus. Pare. Se ele parar, tudo bem. Mas se ele não parar, só tem um jeito. É cósmico, é da natureza. Não existe uma explicação. Um grande arquiteto do universo. É um Deus todo-poderoso que fez as leis da natureza, fez a gravidade, fez a morte. Eu não concordo com a morte. Meu pai morreu com 90 anos, faz 1 ano e pouco. Até hoje eu não me conformei. Mas é uma lei da natureza que a gente não pode mudar. Então, se você é atacado, você tenta negociar de qualquer maneira. Mas, quando não tiver jeito, você vai ter que usar a legítima defesa sua de terceiros e vai ter que eliminar. Você tem que botar seu corpo sadio.
mas se seu corpo tiver um problema qualquer, um grupo de células que estejam cancerosas e elas possam prejudicar o corpo todo, elas têm que ser extirpadas. Isso é uma lei da natureza. É igual a gazela e o leopardo. O leopardo foi atacar a gazela, mas Deus colocou o chip na gazela. E a gazela o matou. O matou em legítima defesa. Só existe a possibilidade da morte do ser humano em legítima defesa, porque eu sou cristão, não aceito a morte do ser humano. Êxodo 22:2 também fala em arma na Bíblia. Então, o que eu quero dizer, sim, eu sou armamentista, acho que os advogados devem ser, doutor Ronan, espero que Vossa Excelência nos ajude também nesse sentido, porque Marcos Vinícius, que está nos ouvindo, se Deus quiser, lá em Sinop, no Mato Grosso, doutor, ele foi defender aquele rapaz que matou todo mundo lá na sinuca, e simplesmente entraram no escritório dele 5 horas da tarde e deram um tiro nele. Se ele soubesse alguma coisa de segurança, ele saberia receber uma pessoa, porque eu tenho métodos, tem métodos para a gente receber uma pessoa, tem métodos para você se proteger de um tiro desse, e nós temos um advogado que a bala passou aqui e saiu atrás. Se tivesse armado, talvez não tomasse de tiro. Outra colega nossa, Rio de Janeiro, que passou em vídeo em rede nacional, o colega deve ter assistido, o Ronan, que tomou 3 tiros de um rapaz que entrou lá armado, ela lutou com ele. Se ela tivesse conhecimento, porque não é só arma, é conhecimento, é treinamento, ela teria evitado, com certeza, tomar esses 3 tiros, certo? Lógico que uma agressão, quando você tem uma agressão, nada vai impedir de acontecer o que quer que seja. Temos que pedir a Deus que nos proteja. Mas uma coisa é certa, armas defendem vidas, salvam vidas. Muito obrigado. Seja armamento. Pode deixar seus contatos também, para encerrar, pode... 719-9103, 719-9103-0089, 719-9103-0089. Pode me adicionar no Zap, qualquer informação de arma, nós temos treinamento aqui. Eu sou IAT, instrutor de armamento e tiro, sou advogado criminalista, tribuno do júri, faço a parceria com o Dr. Ronan, que é uma parceria de cultural. Quero agradecer demais ao Dr. Ronan, o Dr. Ronan é maravilhoso. Só falta mesmo ele se transformar em um armamentista raiz. Aí eu ficaria totalmente feliz, ele e o doutor Gildo. Mas que os advogados e advogadas sejam protegidos por Deus, porque está demais, a advocacia é profissão de risco. Grande abraço, doutor Gildo, grande abraço. Foi uma honra estar com vocês aqui. Um prazer. Até a próxima, doutor. Até a próxima. Grande abraço.